que a neurociência diz que a gente fugir ou pausar é o caminho para o sucesso. Então, no Salmo 39, no versículo 1, a gente vai ter Davi pedindo para Deus guardar os caminhos dele para que ele não peque com a língua. Ou seja, não saia falando besteira, né? Nos dias de hoje, muito mais comum do que na época, acredito eu, ou Davi já era muito mais regrado do que a gente. Se a gente fizer um link com a neurociência, o Daniel Goleman fez diversos estudos aí sobre inteligência emocional e sobre as funções executivas do ser humano, onde ele especifica dentro de controle inibitório o fato de a gente responder e reagir por impulso. A gente fala demais, se fala demais, aí a gente vai falar inclusive da fofoca ou da reação, resposta automática e até briga, né? Tem uma outra questão sobre guardar a língua também, que é a gente manter a nossa integridade pessoal, né? Nos manter alinhados aí com a nossa essência, com os nossos valores. Sabe o grupinho de fofoca aquele? Que a gente chega e tá todo mundo falando mal? Pois é, a partir do momento que a gente participa de uma fofoca, a gente não tá executando o nosso controle inibitório, a gente não tá controlando o que a gente tá falando, por exemplo. Possivelmente a gente vai se colocar em situações ruins. E se a gente falar de ambiente de trabalho, certamente as pessoas fofoqueiras não são as mais cogitadas para serem promovidas. Grandes líderes, por sinal, são reconhecidos por dominarem através do silêncio e observação, que nada mais é do que um sintoma de sabedoria, né, gente? Manter o nosso caráter e a nossa integridade não é somente uma teoria, né? Mas ele exige um desafio e uma decisão de se afastar, né, do que nos corrompe. Gente, a vida é breve, o nosso caráter não permite negligência. Então, para que a gente mantenha a nossa integridade aí, a gente vai ter que abrir mão de muitas coisas, se afastar de vários grupinhos de conversa. Às vezes vai ter que abrir mão de uma necessidade de pertencimento a um ambiente ou a um grupo de pessoas e deixar de participar daquela fofoquinha. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, que a fofoca, se a gente também analisar aí pela neurociência, ela imediatamente tem uma liberação de dopamina, ou seja, a gente sente um super prazer em fazer fofoca na hora que a gente tá fazendo a fofoca. Mas, rapidamente, a nossa dopamina cai e a gente tem uma liberação de cortisol, que é o hormônio responsável principalmente pelo estresse. Esses pilares, que é a nossa palavra, o nosso corpo em harmonia, alinhado com o que a gente fala, e o nosso tempo, sim, o tempo e a atenção que a gente dispõe para cada coisa efetivamente da nossa vida. A nossa sedução, a nossa tentação aí tá no algoritmo, na nossa necessidade de ter sempre uma opinião formada, de querer saber tudo, e da fofoca que eu já falei também. Nesse mundo cheio de opiniões barulhentas, a sabedoria mesmo é não saber tudo e saber parar, exatamente o oposto do que a gente pensa ou de como a gente age impulsivamente.